Boa noite, doutora. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Então, tá bom. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Happy Hour de quarta-feira. Normalmente vocês estão aqui com a doutora Thalita, mas hoje ela está completando, não vou falar a idade aqui, né? Vai que ela não gosta, mas é aniversário dela. A gente resolveu dar uma folga. Tá? Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar aqui rapidinho. Para quem não me conhece, eu sou a Flávia, eu faço parte aqui do suporte clínico da DSTEC. E hoje estamos aqui com a doutora Poliana Oliveira, doutora Poliana que já fez aqui, né, alguns web hours, certo? Me confirma aqui. Já esteve aqui com a Sim, já gente dei outras algumas vezes. aulas, pessoal. Já esteve aqui com a gente outras vezes. É sempre um prazer estar aqui com você, doutora. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E ela que é referência, né, no Brasil aqui na ortodontia. Então, ela vai falar aqui um pouquinho para a gente sobre como ter sucesso, né, com os alinhadores. Isso ela tem, isso ela sabe. Domina, né, Flavinha? Ela domina. Então, doutora, muito obrigada. Fica à vontade aqui. A gente tem até às 8. Vamos passar aqui se precisar, tá? Fica à Comigo. vontade, apresenta aí a sua aula. E é isso. Obrigada, viu? Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Enquanto eu vou abrir na aula aqui, vai colocando para mim nome de onde vocês são aí no chat, por favor. Porque é assim, vocês sabem, quem já está acostumado com a aula comigo sabe que eu não gosto de não ver as carinhas. Mas nesse formato aqui eu não vejo a carinha de vocês. Então eu preciso que vocês escrevam para mim nome de onde vocês são, tá? Enquanto isso, eu vou abrindo aqui a tela para mostrar o meu material para vocês. Muito feliz com o convite das meninas aí, adoro. Aqui. Consegue ver minha tela, Flávia? Sim, Só não doutora. tá no Certinho. modo de apresentação. Isso. E agora? Agora sim. Ah, excelente. Muito bem. Muito bem, galera. Ah, tem bastante gente aqui do clube também, ó. Muito bem. Tem uma galera do credenciamento de ontem também, Flavinho. Ontem Ah, nós que legal. bombamos no credenciamento, foi muito É, bom. que Nossa, foi excelente. ótimo. A turma ontem foi assim, sensacional. Mas Maravilha. vamos começar então. Pessoal, meu nome é Poliana Oliveira, para quem não me conhece, hoje eu sou referência em alinhadores aí no Brasil. Sou a primeira dentista da Angel Align a ganhar uma premiação por número de casos de reconhecimento, tá? Estamos inaugurando aí a América Latina com essa premiação. Mas eu não vim aqui para falar de nenhum dos meus títulos e nem nada disso, porque isso vocês veem na internet todos os dias, que eu mostro, né? Eu vim aqui porque quando eu comecei, há 7 anos atrás, eu queria muito que alguém tivesse falado tudo que eu vou falar para vocês aqui hoje. Porque quando a gente começa a trabalhar com alinhadores, a gente tem várias dúvidas, principalmente que marca tratar, se é tudo igual, como que funciona, como que eu passo tudo que eu aprendi do fixo para a parte dos alinhadores. E a gente nunca tem essa informação correta, né? A gente nunca sabe o que, que é assertivo ali, o que, que casa para a gente. Então, se eu tivesse alguém para dar essa aula que eu vou dar aqui hoje para vocês, eu acho que eu tinha começado 1% pelo menos aí, errando menos, tá? Porque eu vou contar para vocês todos os meus acertos, vou dar uma checklist para vocês aqui hoje e vou mostrar alguns casos clínicos também que eu tratei e que hoje, com toda a maturidade que eu já tenho com alinhadores, eu trataria diferente, tá? Então, espero que vocês gostem. Podem parar e perguntar a hora que vocês quiserem, tá? Vocês vão mandar aí no chat, a Flavinha vai me parando aqui e perguntando. Combinado? Eu comecei a trabalhar com alinhadores há 7 anos atrás. E quando eu comecei, era uma luz no fim do túnel para mim. Eu fazia ortodontia de alinhadores populares, R$ 50 a minha manutenção.
E eu estava muito cansada, porque eu atendia, assim, uma média de 40, 50 pacientes num dia. Eu tinha 6 clínicas populares e eu administrava todas as 6. Então, assim, para mim, começar a trabalhar com alinhador não tinha opção de dar errado, tinha que dar certo, porque eu precisava sair daquela vida que foi a única forma que eu encontrei para melhorar a minha vida e a vida das pessoas que estavam próximas de mim. Então, olha que sensacional. Primeira regra para vocês. Quando vocês começarem a trabalhar com alinhadores, coloquem para vocês como se fosse a última luz no fim do túnel. Não estou dizendo que tem que ser, não, tá, gente? Coloca aí para você. Veja os alinhadores como uma forma de melhorar alguma coisa dentro do seu ecossistema. Então, vamos falar para servir para todos. Será que eu posso melhorar o tempo de qualidade que eu tenho dentro do meu consultório, com a minha família? Será que eu posso diminuir um pouco a minha carga horária de trabalho? Então, coloca aí uma meta, porque assim, eu sou da pessoa que acha que quem não tem meta não chega em lugar nenhum, que tá tudo certo. Então, vamos colocar uma meta? Por que que você está começando a trabalhar com alinhador? Por que que você está migrando de uma marca para outra? Ou por que que você está colocando mais uma marca dentro do seu portfólio de alinhadores? Então, começa com essas perguntinhas questionadoras que vai ajudar muito você entender e traçar um caminho. E ficar persistente nesse caminho. Porque é um caminho onde a gente precisa realmente ter essa persistência, entender que não é fácil, mas tem um sucesso no final do túnel. E eu sou uma dentista clínica, sou dentista de sentar o bumbum na cadeira e atender o paciente. Então, nessa aula aqui hoje, vocês vão ver todas as palavras. Tudo que eu falar aqui vai ser de forma mais simples possível, tá? Por quê? Porque é para todo mundo entender. Nós não estamos dando aula aqui de mestrado, de doutorado. Eu não quero mostrar para vocês meu nível ortodôntico, nada disso. Eu quero que vocês tenham um checklist legal para saber e fazer qualquer tipo de alinhador que vocês pegarem. Eu vou focar um pouquinho mais aqui em Angel e Selfie, mas tudo que eu falar aqui hoje serve para qualquer marca de alinhador, certo? Então vamos lá. Quando eu vou planejar os meus casos, e eu quero que eles fiquem previsíveis, eu quero ter um sucesso com eles, o que que eu tenho que fazer? Quais são os cuidados, as ações que eu preciso ter para esse planejamento ficar mais assertivo? O passo a passo para isso é exatamente esse daqui, ó. É entender a queixa principal do paciente, as limitações do caso, quais as soluções que eu vou dar para esse caso, fazer uma prescrição bem feita e saber corrigir o 3D. Isso daqui é assim, é a chave de ouro para que você consiga fazer qualquer tratamento ortodôntico com alinhadores. Queixa principal, por quê, gente? Dentista tem mania de falar demais e ouvir pouco, né? Às vezes a gente quer corrigir a classe 1, levar o molar, não sei o quê, pararará, e o paciente só quer o apinhamentozinho aqui da frente. Isso não quer dizer que você não vá consertar tudo. Porém, a sua consulta ela precisa ser mais assertiva. Então, se o paciente foi lá e a queixa era os dentes da frente, foca nos dentes da frente, explica para ela como que você vai finalizar isso dali, como que você vai consertar aquilo ali. Então, isso é muito importante, tá? Quem gosta de dar aula de ortodontia para paciente, o paciente não gosta de aula de ortodontia, viu, gente? A gente que gosta, dentista. O paciente gosta de entender como que é que vai funcionar o tratamento dele. Então, olha aqui o que eu deixo para vocês aqui no nosso checklist. Em queixa principal, vocês vão sempre fazer o acolhimento. Oi, seu José, tudo bem? Como que o senhor tá? Me conta, o que que te traz aqui no meu consultório? E agora, a frase-chave para você fechar qualquer tratamento. Qual problema eu posso resolver para o senhor? Gente, a partir do momento que você se coloca para servir outra pessoa e deixa claro que você vai resolver um problema para ela, você já começa com 50% na frente. Porque ela tá ali para ser ouvida. A gente tem até um segundo apelido aí, né? Que nós somos considerados psicólogos também, não é isso? Que a maioria dos pacientes vai no consultório da gente para quê? Para conversar, né? Então, nessa primeira consulta, você precisa acolher esse paciente, mostrar para ele que ali é um local seguro, precisa entender a expectativa dele. Então, vamos lá.
Você consegue fazer isso daqui? Eu só quero mexer nos meus dentes da frente. Eu vou ficar feliz se isso daqui ficar bom. E quais necessidades funcionais? Não prometam nada que vocês não podem cumprir. A gente trabalha com biologia. Vocês podem sempre colocar a palavrinha vamos tentar, vamos fazer o possível, vamos procurar formas de fazer aquilo, ok? E ali, de novo, eu volto a pedir para vocês: foco no objetivo do tratamento. Parem de focar em coisas que não são para conversar naquele momento. Como que você vai descruzar um molar? Como que você vai puxar? Como que você vai fazer seu classe 2? Isso você tem que pensar no seu planejamento. Você tem que ver se você consegue sim resolver o problema do paciente e deixar ele claro ali com aquilo. Se você não tem ainda toda essa destreza, né, para passar um planejamento, você pode fazer uma consulta de duas, né, uma primeira avaliação de duas consultas. Eu, particularmente, não gosto, porque a venda, ela tem um momento de calor com o paciente. Então, se você não fecha no primeiro momento, fica muito difícil depois você concorrer com outras coisas, e nem são com outros colegas. O que a gente concorre hoje em dia? Com a viagem no final do ano, com o iPhone, com a troca do carro. Então, eu preciso que vocês entendam que o fechamento de segunda consulta, ele é bom para a gente ter uma segurança clínica, mas ele é ruim porque talvez esse fechamento não se conclua ou demore um pouco mais para efetuar essa compra, certo? Então, ouça a queixa do seu paciente. Deixa eu ver aqui que o comando. Opa, foi. As limitações do seu paciente. Então, vamos lá. Primeiro a gente ouviu as queixas e agora a gente vai entender as limitações. A primeira coisa que você tem que deixar claro para o seu paciente, você tem que entender também, é a complexidade do caso. E isso daí é ortodontia fixa. Se você faz orto fixa, você também sabe fazer a complexidade de ortodontia de alinhadores, porque ortodontia é ortodontia. Classe 2 vai ser difícil com alinhador? Também vai ser difícil com ortofixa. Então, a gente entende que nós não podemos prometer a mais para o nosso paciente. E tem que entender qual é essa complexidade. Tem muita gente que pergunta assim para mim hoje, Flavinha, você trata qualquer caso com alinhadores? E a minha resposta é sim. Eu, Poliana, trato qualquer caso com alinhador. Mas eu preciso entender o tempo que eu vou levar, eu preciso saber se eu vou usar qual mecânica adicional, eu preciso entender quais as limitações daquele paciente, e eu não prometo tempo. Esse negócio de falar para o paciente que alinhador é o mais rápido do universo é a primeira coisa que vocês dão um tiro no pé. Por quê? O alinhador depende 50, nem é 50, é 100% do paciente. Eu falo assim para os meus pacientes: só vai ser um tratamento rápido se você for uma pessoa disciplinada. O tempo do seu tratamento depende de você. Então, vamos começar a conversar a linguagem correta com o nosso paciente. Dentro de limitações, nós também vamos ver as necessidades especiais. O que são as necessidades especiais ou as adicionais que a gente coloca? Vocês vão ter que fazer distalização, classe 2. Vocês estão contando lá que tem um terceiro molar e que você precisa tirar o terceiro molar para fazer essa mesialização? Porque senão, quando vocês fizerem toda a parte de escaneamento, mandarem lá para as meninas, para a Flavinha vai mandar lá para você assim: oi, doutor, e aí? Essa distalização é muito grande, vai extrair o terceiro molar? Então, vocês estão entendendo? Então, vamos lá. Para fazer uma distalização com aparelho fixo, eu preciso de espaço. Para fazer uma distalização com alinhador, eu também preciso de espaço. Então, se você vai remover o terceiro molar no fixo, você também vai remover o terceiro molar com os alinhadores. Ah, vamos lá, Polly. Eu preciso de um mini implante. Tem que contar para o paciente que existem essas possibilidades. Porque senão depois, quando vocês chegam para fazer o planejamento com a gente vai falar para vocês assim: se você colocar mini implante aqui para fazer essa intrusão, você vai conseguir ter uma previsibilidade maior. Aí vocês viram para mim e falam assim: Polly, eu não conversei com o paciente e eu acho que ele não aceita mini implante.
Então, aí eu vou usar uma frase do meu amigo Pedro Paulo: cada escolha uma renúncia. Se vocês conversarem sobre esse tipo de coisa com o seu paciente, na hora de planejar, a gente pode usar tudo que a gente quiser. Senão, a gente fica meio na mão do paciente para escolhas ortodônticas. E isso não é legal. Então, converse muito com esse paciente, tá? Segunda coisa, paciente com problemas periodontais. Quebrem esse tabu na cabeça de vocês que pacientes com problemas periodontais não podem fazer tratamento ortodôntico. Podem sim. Hoje eu tenho vários periodontistas que me mandam pacientes para que eu resolva o problema desses pacientes, para que eles tenham uma vida periodontal mais saudável. O que a gente não pode fazer é tratar paciente periodontal com doença periodontal ativa. Então vamos lá. Se na hora que você escaneou seu paciente, você viu que tem alguma bolsa, algum problema periodontal ativo, você pode até fechar o alinhador, mas você vai deixar claro que antes de iniciar o tratamento, ele precisa colocar a parte periodontal ok. Se você começa um tratamento periodontal com a doença ativa, aí você vai ter problemas. Mas se a doença não estiver ativa, você vai conseguir ter resultados excelentes e vai melhorar a vida do seu paciente com problema periodontal, ok? Então, fiquem de olho nisso. Depois eu vou mostrar um paciente aqui com problema periodontal, um caso meu muito bacana, e que vocês vão entender que alinhadores é excelente, é o aparelho mais indicado para tratamento periodontal, certo? Outra coisa que a gente vai ver é idade. Por quê, gente? Se vocês forem assim como eu, perfeccionista, vocês vão começar já querendo terminar todos os casos da forma mais linda e maravilhosa, como se tivesse 18 anos todos os pacientes. Chave de canino super encaixada, aquele molar maravilhoso, massa dentária maravilhosa, harmônica. Só que existem pacientes que têm limitações de idade. Então vamos lá. Você acha que a distalização que eu vou fazer num paciente com 18 anos, 17 anos, é a mesma que eu vou fazer num senhor de 60? Numa pessoa de 50? Então não é. A resposta do organismo com certeza vai ser um pouco mais lenta. Então, tudo isso a gente precisa trazer esses questionamentos para nós, dentistas, ali na hora de avaliar, para evitar que o seu caso não fique previsível. Vou dar um exemplo que a gente estava até discutindo essa semana aqui no mestrado. Quando eu tenho pacientes de mordida cruzada posterior, se o último molar estiver cruzado e o segundo e o primeiro estiver cruzado, é muito mais difícil você conseguir fazer esse descruzamento do que se o último não tivesse cruzado e o primeiro tiver cruzado. O primeiro você leva fácil, porque o segundo já está em posição. Agora, levar os dois é muito difícil. Aí a minha pergunta para você: se essa mordida não está provocando nenhuma patologia, por que mexer? Faz sentido o que eu estou falando, pessoal? Consegue entender a linha de raciocínio? Então, nós precisamos entender quais são as limitações daquele paciente. Padrão esquelético. Todo mundo conhece e sabe sobre padrão esquelético. O que a gente usa na orto fixa é o que a gente vai utilizar na orto de alinhadores. Então, na hora de fazer toda a parte de cefalometria, toda a parte de entender o perfil do paciente, a gente tem várias ferramentas dentro do iOrto hoje que te ajudam e te auxiliam a trabalhar com a parte do padrão esquelético. Tem dentro do iOrto lá a radiografia que você pode ver a idade óssea do paciente. Aí você fica na dúvida, qual que é o pico desse paciente? Será que eu entro aí com A6? Em qual momento? Porque se eu entrar com A6 6 meses antes do pico, ele vai super funcionar. Mas se eu entrar com A6 depois do pico, será que você vai ter o mesmo resultado? Será que a previsibilidade do seu tratamento vai ser o mesmo? Então, é entender e usar as ferramentas ao favor de vocês. Essas duas ferramentas, o Makeit e o ICF, elas são gratuitas. Se eu abrir aqui uma enquete e perguntar quem está fazendo, Flávia, eu tenho certeza que nós vamos ter pouquíssimas pessoas falando que utilizam o ICF. Absoluta, tá? E eles não sabem o quê? O ICF é fantástico para você fazer a cefalometria e enviar para o caso. Cara, é fantástica essa ferramenta.
ajuda demais a gente lá na frente. Os técnicos ficam muito mais orientados, porque eles já estão entendendo o que que vocês estão querendo fazer ali. Então, olha a previsibilidade vindo. Previsibilidade é fazer tudo o mais correto possível. Que aí no final vocês vão conseguir ter essa noção aí. Então, esses 5 aqui é o checklist que vocês precisam dar quando vocês forem olhar o paciente de vocês nas limitações, tá? Doutora, vou te interromper Oi. um pouquinho aqui, que a gente tem uma pergunta sobre fenótipo periodontal delgado. Como que você faz com os alinhadores nesse caso? Como que Sobre você o que? Não segue? entendi. Escreveu aqui fenótipo periodontal delgado. Quais os problemas que dá com os alinhadores? Pode dar com os alinhadores, esse tipo de caso. De quem é a pergunta? Doutor Francisco, Doutor, o senhor pode explicar melhor para a gente? Que aí acho que fica mais fácil. O que exatamente? Como lidar com o alinhador com esse tipo de problema? Só para a gente entender melhor. melhor. E a doutora Tânia aqui está perguntando como que você faz com os casos de ortognática. Eu faço casos de ortognática, inclusive agora eu estou fazendo muito caso de ortognática com o Angel. é, e a primeira coisa que eu faço é conversar com o cirurgião, sempre. Porque na maioria dos casos, eles pedem o que eles querem pra gente, tá? E é muito bom fazer com o Angel, viu, gente? Porque o Angel tem o Angel Bottom. Então, eu peço o Angel Bottom em todas as ameias e a gente consegue ter um controle maior. É fantástico, é sensacional. Testem. Mas o primeiro passo é conversar com o cirurgião ortognático. Ele vai falar para você exatamente o que que ele quer desse paciente. Ó, aí vamos passar para o próximo aqui, ó, na nossa escalinha, no nosso checklist. Prescrição. Então vamos lá. Primeiro, eu fiz o quê? Eu acolhi o paciente, ouvi o paciente, entendi o paciente. Depois, eu abri o caso do paciente e não prometi nada que eu não possa cumprir. Então, a gente tem que lembrar sempre o quê? Biologia. Nós trabalhamos com biologia. Então, é deixar claro para o seu paciente: nós vamos fazer essa tentativa, nós vamos colocar esse tipo de aparelho, ele depende 100% de você. É deixar claro isso para o paciente, porque quando você tem essa conversa, melhora muito na hora de fazer o seu pós, o seu acompanhamento com o seu paciente, tá? E aí, quando a gente faz toda essa parte de anamnese, ele entende a complexidade do caso, a gente vai para a prescrição. Quando eu pego uma prescrição, eu primeiro preciso entender qual é o pacote ideal para aquele meu paciente, né? Isso daí vai depender muito da expertise de quem está fazendo. E aí eu estou falando de todos os tipos de alinhadores, tá? Se você não tem essa expertise, não tem essa confiança ainda, mas trata com Angel, você pode colocar para escolher depois o pacote que você vai querer, ok? Depois que você escolher, clicar lá, escolher depois o pacote, você vai olhar e se basear nas soluções prévias de estrutura que você tem nessa prescrição. Então, vamos lá. Primeira coisa que aparece lá, vai tratar ambos os lados, qual o tamanho do overjet, coisas básicas que a gente tem dentro da ortodontia fixa, que a gente também vai trazer para a ortodontia de alinhadores, ok? Deixa eu puxar aqui a janelinha. Vamos detalhar da forma mais clara e objetiva possível o que a gente precisa. E isso daqui é um ponto, Flavinha, que eu acho que você pode até se ligar mais que a gente, né? Porque acho que vocês recebem muito disso aí, né? Que é o quê? É conversar mais simplificado e direto com os técnicos. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo, se eu estiver errado, você me corrija, tá? Vamos Ok. lá. Preciso de uma distalização bilateral superior de até 2 milímetros. Colocar elástico classe 2 para ancoragem. O que que eu fiz aqui? Eu falei que é uma distalização dos dois lados superior e coloquei a quantidade que eu quero. Então, eu fui o mais assertiva possível com a pessoa que está lá do outro lado, porque se ela ler isso daqui, ela vai entender em qualquer língua, Sim, correto? Porque exatamente.
Porque o que que acontece muito? Vocês podem escrever assim para o técnico, ó, favor distalizar a parte superior. Mas distalizar o quê? Distalizar quanto? O que que você quer fazer? É para ficar em chave de canino? É para ter chave de molar? Então, o máximo que vocês conseguirem conversar com o técnico, explicar o que vocês querem, o tratamento de vocês vai vir mais redondo. O que que eu percebo com a Angel? Nós não temos problemas de comunicação com os técnicos da Angel e os casos estão voltando mais redondos. E isso é por quê? Porque você preenche as prescrições clínicas da forma mais assertiva possível. Todas as vezes que você tira aí 40 minutinhos para ir lá, olhar as prescrições clínicas, suas preferências, e olhar tudo bonitinho, se você preencheu certo, se você tem alguma coisa que é da sua preferência e colocar ali, vai voltar muito redondo e você vai precisar fazer pouquíssimos ajustes. Pouquíssimos mesmo. Você vai até estranhar se você trabalha com outra marca de alinhador, tá? E aí, se você não for claro o suficiente, o que que vai acontecer? Ele não vai entender e você não vai aceitar o que ele vai te mandar de volta. E isso é ruim, porque a comunicação começa a ficar falha. Então, seja o mais direto possível, tá? E aí, vamos entender uma coisa. Por que que quando você faz alinhador, você quer fazer todos os movimentos juntos e ao mesmo tempo? Quando você faz a ortodontia fixa, você faz todos os movimentos juntos e ao mesmo tempo? Não, eu não fazia, pelo menos. Primeiro eu colava, aí fio 12, fio 14, primeiro eu alinhava, nivelava. Não era assim? Então agora vocês vão escrever aí, tabela fixa para vocês, ó. Todas as vezes que vocês pegarem um caso de alinhador, vocês vão alinhar, nivelar, consertar a curva de SPI e depois vocês vão preocupar com as classes, tá? Depois a gente vai mexer nas classes. Se não tiver alinhado, nivelado e curva de spin resolvido, vai ser muito difícil vocês conseguirem fazer movimentos de classe. Então vamos colocar ordem na casa. E isso não é só para Angel, é para qualquer alinhador que você vá tratar. Então aprenda, doutor. Vou tratar caso ortodôntico de alinhador? Faz essa sequência que eu acabei de te passar, que você vai ter muito sucesso, ok? E ter muito cuidado e frisar sobre as sobrecorreções. Vamos lá. Hoje eu estava conversando aqui no mestrado com o pessoal, porque o que que acontece? Nem sempre o que a gente vê no setup é o que acontece em boca. E isso eu posso falar para vocês com toda a certeza do mundo. Por quê? Porque eu sou uma dentista clínica. Eu sento o bumbum na cadeira e eu comparo o que está lá com o que está na boca. Mas isso não acontece por quê? Porque são casos que eu preciso de algumas coisas específicas. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Todos os meus casos de mordida aberta, quando o meu setup vem assim, ó, com mordida profunda. Por quê? Porque eu sei que esse movimento é um movimento muito difícil. Então, se eu puder pedir essa sobrecorreção e passar um pouquinho, eu sei que não vai acontecer essa mordida profunda, porque biologicamente é impossível. Então, vamos lá, mas, Polly, eu não tenho experiência ainda. Como que eu vou fazer? Você vai sentar o bumbum na cadeira e vai estudar um pouquinho. Porque todas as quartas-feiras nós temos aula lá no clube e a gente ensina várias dicas, a gente mostra casos. A gente só aprende quando a gente vê bastante casos. Então, eu não tenho muitos casos ainda. Como que eu faço para ter essa refinamento aí de olho? Você vai assistir aulas de revisão de caso da Tia Polly lá. Você vai entrar toda quarta-feira às 8 horas e vai ver como que a gente faz essas correções. Deu para entender? Então, a gente tem uma sequência para que as coisas aconteçam. Então, aprendam. Quando a gente tem. Eu vou dar essas dicas para vocês também, tudo por escrito, tá? Vocês vão ver que vocês vão entender melhor o que eu estou falando aqui. Quando a gente já tem uma certa expertise com a alinhadora, a gente passa isso para as outras pessoas. Então, todos esses métodos que eu estou passando aqui para vocês hoje, todas essas dicas, são dicas que eu aprendi nesses longos 7 anos tratando com alinhadores. E eu fui errando e acertando e aprendendo como fazer de uma forma mais assertiva hoje.
Então, eu vou mostrar. Doutora, Oi, amor. temos uma pergunta aqui. Tá. Doutora Marcele Dias está perguntando, em casos com muita distalização, não seria interessante já iniciar a distalização enquanto a linha nivela? Sim. O que que acontece, Marcelo? Quando a gente tem casos que tem muita distalização, eu já coloco lá o classe 2 também, o elástico, para já ir ajudando a gente. Mas, em via de regra, se conseguir alinhar e nivelar primeiro, é melhor. Porque a gente já evita muitos problemas posteriores, tá? Mas quando a distalização é muito grande, não tem jeito, tem que começar já movimentando, certo? Nós vimos hoje aqui também um outro tipo de ancoragem, que depois eu vou até montar uma aula para passar para os meus alunos do clube, que é uma aula de uma ancoragem muito legal que saiu agora, que vai ajudar também na parte de distalização. E aí, acho que vai ser bem viável para quem tem distalizações grandes igual as nossas, que lá aqui na Bahia, o caso é sério, gente. Certo? Mais perguntas, Flávia? Não, por Não? enquanto, não. Só essa. Tá. Então vamos lá, ó. Agora eu vou dar uma sequência de dicas para dentro da parte de escolha de pacotes para vocês, tá? Todas as vezes que vocês têm. Acho que ficou muito fora aqui, pera. Ai. Todas as vezes que vocês tiverem tratamentos que precisarem de estagiamento, demandarem estagiamento, o mínimo do pacote é o Select 30, para trabalhar com segurança, tá? Agora eu estou falando com pessoas novatas, com pessoas que ainda não têm muitos casos e que querem trabalhar com mais previsibilidade, ok? Se tiver tratamento com estagiamentos, Select 30 ou o ilimitado. Se você for trabalhar recidivas, apinhalamentos leves, alguns diastemas, Select 20. Quando você for trabalhar com criança, você pode trabalhar com KID, a gente tem o KID 1 e o KID 2. E eu, particularmente, Poliana, gosto de trabalhar com o ilimitado de adultos, tá? Por quê? A maioria das crianças que eu pego são aquelas crianças que já estão numa fase entre a adolescência ali. Então, eu prefiro pegar o adulto, que eu tenho 5 anos, uma janela de 5 anos para tratar essa criança, do que usar um KID. Mas eu tenho ortodontistas que trabalham comigo na clínica que preferem o KID. Então, aí vai mais de preferência do doutor, ok? Pacientes periodontais. Pacientes periodontais, a maioria deles, nós precisamos dividir a força de movimento. Então, vocês vão fazer o tratamento normal, coloca lá tudo que você quer, normal. Terminou de fazer toda a programação, no final vocês vão escrever assim para o técnico. Favor dividir as forças do alinhador em dois. Ou favor dividir as forças desse tratamento, que aí eles vão dividir a força de um alinhador e passar para dois. Então, um tratamento que seria 15 alinhadores vai ter 30 alinhadores, ok? Por quê? Porque assim você divide as forças e fica mais controlado para aquele paciente, certo? Evite movimentos complexos com pacientes para ali terceira idade, né? Por quê? Porque são movimentos mais difíceis ali. Então, evite fazer esses movimentos mais. Evite, na verdade, prometer movimentos mais difíceis para aquela galera da terceira idade ali e priorize sempre a função. A maioria dos pacientes que eu trato hoje são pacientes que precisam de reabilitação, de implante. Ou seja, são pacientes que eu preciso abrir espaço, ou são pacientes que às vezes está com aquela mordida que eu preciso fazer aquele encaixe para o paciente ter uma saúde melhor. Então, ouça mais o seu paciente, entenda realmente qual é o problema e o que a gente pode resolver para ele, tá? Que às vezes só de resolver aquele pequeno problema já vai solucionar muito na vida daquele paciente. Então, ouçam. Agora, para vocês entenderem agora de algumas dicas para casos de apinhamentos. Casos de apinhamentos mais complexos, a gente precisa de necessidade de colisão zero.
o que que eu tô falando aqui para vocês? Vamos lá. Eu tenho um dente que eu preciso girar esse dente, um pré-molar. Então, esse pré-molar tá grudadinho aqui no outro e grudadinho no molar. Se eu pedir o giro sem abrir, esse giro não acontece, tá? Então, o que que eu preciso? Eu preciso de ter pelo menos 0,2 daqui e 0,2 daqui, para fazer o quê? Esse movimento. Então, vamos lá, Poli. Se eu não tenho esse espaço atrás, o que que eu vou fazer? Eu vou escrever para o técnico. Favor abrir um espaço de 0,2 milímetros na mesial e na distal da unidade 3,4, para que o giro aconteça sem colisão. Quando você escreve isso, o técnico vai entender que você quer abrir para depois girar, certo? A mesma coisa você vai fazer com os dentes, os incisivos laterais. Incisivo lateral também tem muito problema com colisão, quando você precisa descruzar a mordida. Então, você precisa pedir para que abra um pequeno espaço para que você consiga trabalhar essa movimentação, certo? Sempre, sempre indique qual é a linha média que está correta. Vocês precisam dar isso daí para o técnico, porque senão seu paciente vai ficar difícil. Aí, o que que acontece? Eu tenho 3 clínicas, e como outras pessoas também fazem a parte de tirar foto e documentação, eu tenho uma dica clínica para vocês aqui agora, tá? Toda vez que alguém da sua equipe for tirar foto para você, você vai pedir para eles cortarem o fio dental e você vai pedir para o paciente segurar o fio dental na frente do sorriso, de uma forma com que consiga ficar o fio dental na linha do sorriso, na linha média, tá? Por quê, gente? Porque se você não tiver de frente para esse paciente novamente, você tem uma referência para colocar para o seu técnico. Porque na maioria das vezes, você não consegue ver nas fotos, ou às vezes as fotos não são tão bem tiradas, e aí a gente não consegue identificar essa linha média correta. Então, para evitar esse transtorno, vamos colocar esse fio dental, façam essa prática para ver. Vai melhorar bastante, tá? No meu consultório, pelo menos, melhorou muito. Aí, Doutora, oi, pode falar, Flavinha? eu só falar aqui, a doutora Amanda está falando que está cortando o slide. Se tem como ajustar, acho que precisa diminuir um pouquinho ele. Melhorou? Show. É isso. Nem precisou diminuir, só colocar um pouquinho para o Para chegar lado. pro lado. O meu computador tá meio doido, Mandinha, por isso, amiga. Tá show agora. Já Tá aproveitando show, aqui, não a tá? doutora Ruth está perguntando se você adota para tratar crianças o pacote limitado e se ela consegue usar esporões com ilimitado, né? Então, Select. não consegue. É aquilo, cada escolha é uma renúncia. Quando eu trato crianças com um pacote limitado, ele tira a possibilidade de tratar esporão, ele me tira a possibilidade de colocar o de língua, né? O posicionador de língua, ele me tira outras possibilidades. Então, não é legal por esse lado. Se for uma criança que você não precisa mais dessa parte, você pode pular por ilimitado. Agora eu vou contar um segredo meu para você, tá, doutora Ruth? O que que eu fiz? Eu também tenho pacientes que eu preciso de esporão. Eu vou pedir para a Flávia tampar o ouvido agora, que ela finge que não escutou o que eu vou falar, tá bom? Que é o seguinte, a gente tem um dispositivo na Angel que são pequenos morrinhos atrás que a gente pode pedir para fazer o levante de mordida. Depois eu posso até pôr a foto aqui para vocês. Vai ter um caso assim. E aí, o que que eu fiz? Como eu queria o esporão, mas eu queria o ilimitado, eu pedi esse dispositivo no aparelho, eu peguei meu alicate e puxei o plástico para trás. O que que eu fiz? Eu criei um esporão. Claro, eu não deixei as pontas tão finas, tá? Você deixa a ponta mais arredondadinha assim, mas de certa forma ficou um esporão, porque incomoda um pouco o paciente e evita dele levar a língua ali. Eu posso mandar a foto depois para vocês, tá? Se não aparecer aqui nos casos clínicos. Mas deu certo, viu, Flavinha? Mas você não conta para ninguém. Problema aqui no áudio, doutora, eu não consegui ouvir. Muito bem, obrigada. Ó, se possível, deixe bem claro sobre os contatos anteriores e posteriores. O que que eu tô falando aqui para vocês? O meu primeiro ano de alinhadores,
eu tive uma chuva de mordida aberta. E aí eu não entendi o porquê. Eu fiquei louca. Eu falei, gente, como é que aconteceu isso? Um caso simples, um tanto de mordida aberta aqui atrás, ó. Abri a mordida dos meus pacientes, eu não sabia o que que era. Eu fui ver o que era, o que que estava acontecendo. Era toque prematuro nos anteriores e toque prematuro na cúspide palatina. Então, a minha dica para vocês é o seguinte: olhem com muito cuidado, avaliem com muito cuidado essa parte dos toques na hora de corrigir o caso de vocês. É muito fácil, é só clicar lá em contatos e olhar direitinho. Se tiver algum ponto na frente, tira, pede o técnico para finalizar sem toque nenhum anterior. E pede sempre para não ter toque na cúspide palatina. Faça essa sobrecorreção, que é muito importante para o resultado final do seu tratamento. Porque senão você acaba criando um problema onde não tem, onde não tinha, pelo menos, né? Então fiquem de olho nesses toques aí, certo? Deixa eu passar aqui, aí você me fala se vai ficar de novo. Vai, né? Deixa eu chegar para o lado. Ah, Aí. vai cortando. E Isso. como que a gente vai fazer e tornar todos esses movimentos mais previsíveis? Quando a gente vai fazer a correção de linha média, a gente precisa entender, a gente vai trabalhar com IPR, tem discrepância de bottom, não tem discrepância de bottom, porque não era assim que a gente fazia na ortofixa. A gente só ia entrar se a gente visse se tivesse a discrepância de bottom, não é isso? Então, nos alinhadores também é do mesmo jeito. E a gente precisa fazer o quê? Fazer o sequenciamento disso também. Não pega e faz os attachments todos, os IPRs todos de uma vez, porque senão você vai ter problema de quê? Espaço negro. Não tem uns que a gente faz e depois, quando junta, tá ali o buraquinho? Então, façam devagar, tenham paciência na hora de fazer o IPR, não fiquem afobados. Será que a gente consegue primeiro trabalhar com expansão para depois trabalhar com IPR? Se você for um dentista cuidadoso e souber realmente fazer o IPR de uma forma legal, de uma forma ideal, é bacana. Mas se você não for tão cuidadoso, seus dentes vão ficar retos e com as pontas assim, ó. Eu já peguei um monte de casos assim, ó. Que aí faz aquele IPR, né? E as pontas ficam todas agudas. Então tomem cuidado, tá? Na hora disso. Outra coisa, na hora de fazer a intrusão desses dentes. Ó, agora foi demais, amiga. Pulou por último. Peraí, gente. Opa. Aí. Na hora da gente fazer a parte de intrusão, que é o famoso movimento de flog, né, que a gente tem, na Angel vocês não vão ter esse problema. Por quê? Porque a Angel é a empresa que faz o melhor sequenciamento que eu já vi. Eu não preciso pedir para eles fazerem sequenciado. O protocolo deles já é sequenciado. Então, quando eu tenho esse problema aqui que vocês estão vendo aqui embaixo, da curva de Speak, que eu preciso fazer as intrusões, automaticamente ela já acontece. Como que acontece esse flog para quem nunca trabalhou com alinhador? Primeiro os caninos, depois os incisivos, depois os caninos, depois os incisivos. Esse nome é porque quando fica lá na tabela de movimentos, segundo eles, parece um sapinho. Eu tento enxergar o sapinho até hoje nesse movimento. Nunca consegui, mas vocês estão entendendo, né, gente? É por isso, tá? Porque faz primeiro o movimento de canino, depois de incisivos, depois de canino, depois de incisivos. Então, façam. Se vocês trabalharem com outras marcas que não faz sequenciamento, pede. Favor fazer sequenciado. Primeiro caninos, depois incisivos. Depois caninos, depois incisivos. Vocês vão ver que fica muito mais previsível dessa forma, certo? Outra coisa, olha que dispositivo maravilhoso, Oclusal Pad. Para mim foi um dos melhores dispositivos junto com o Angel Bottom, tá? O que que acontece com esse Oclusal Pad? A gente consegue colocar nada mais, nada menos que um levante de mordida. Na ortofixa a gente não tinha um batente, o Oclusal Pad é o batente dos alinhadores. Então vamos lá. Se eu tenho que descruzar um incisivo lateral, eu vou colocar o meu oclusal pad lá atrás, nos 4 molares, levantar essa mordida e fazer esse descruzamento. Qual que é a teoria do levantar a mordida? Quando eu levanto a mordida, consigo fazer vários movimentos mais fáceis. Então vamos lá, se eu ver alguma mordida cruzada, eu vou ter que usar esse oclusal pad
para facilitar a minha vida e diminuir o número de alinhadores. Então, sejam mais previsíveis. Tem que fazer, coloca lá atrás. Esse dali funciona super, tá? Eu coloco em todos os meus casos e eu gosto muito. Em casos mais complexos, vamos priorizar primeiro o alinhamento estético inicial, se possível. O que eu estou pedindo para vocês aqui, ó? Nos casos complexos, a gente precisa lidar também com uma coisa que chama psicológico do paciente, tá? Então, eles vão chegar para vocês com dentes muito tortos ou com algum problema muito específico nos dentes da frente. Se for possível, pede para o técnico começar a fazer esse alinhamento estético só para o paciente ter aquela percepção de melhora. Quando o paciente tem a percepção de melhora, ele vai te ajudar muito mais nesse tratamento. Então, tratamentos complexos são tratamentos demorados. E alinhador, quando fica demorado, fica chato. O paciente vai perdendo, desestimula o paciente. Ninguém quer ficar anos com alinhador, tá? Então, o que a gente precisa ajudar aí na hora da estética do nosso paciente? É priorizar a estética de alinhamento inicial. É só você escrever para o técnico. Favor, priorize o alinhamento estético inicial, se possível, tá? Se não for vestibularizar muito, se não for fazer algum movimento que depois vai dificultar para a gente, ok? Sempre que possível, priorize expandir ao invés de fazer IPRs. Eu falei já anteriormente, vou repetir. Eu já tive casos no consultório de outro dentista ter feito tanto IPR que necrosou o dente do paciente, teve que fazer canal. Isso acontece. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso daí. Então, se eu consigo fazer a expansão, começa por expandir primeiro para depois fazer os IPRs. Por quê? Porque o dente vai ficar mais conservado, a gente vai ter uma harmonia maior, vai ter mais massa dentária ali, ok? Mas, claro, se não for possível, vamos fazer o IPR. Só que da forma correta, tá, pessoal? Na Falando distalização. em Oi, pode PR, falar. falando em PR, aqui a doutora Ruth está perguntando qual lixa você utiliza para fazer desgastes. Ah, Ruth, não tem muito, assim, preferência. Eu gosto muito das lixas da 3M, a Coral também é boa. Não tem muita preferência, não. Eu vou falar até uma verdade aqui para vocês. Eu prefiro broca, acredita? Eu tenho umas broquinhas bem fininhas que eu prefiro fazer com ela. Eu, Poliana, né? Porque eu domino bem essa parte de anatomia dos dentes anteriores, então eu prefiro mais fazer com ela do que com lixinha. Mas quem não tem esse domínio de broca, faz com lixa, tá? Com certeza. Só não escolhe uma lixa muito fina, não, porque senão vocês ficam muito tempo ali na boca do paciente. Pode pegar uma lixa mais grossa. Senão dificulta para você e para o paciente. Você fica 2 anos ali lixando e não vai, né? E o paciente cansa também. Expansão. Tentem sempre pedir expansão progressiva ou intercalada, porque traz uns movimentos mais assertivos. Agora, na Angel, nós já temos a opção de pedir a linha do recorte em cima e só para a parte posterior. Isso daí é fantástico, é maravilhoso. Por quê? Quanto mais alto o plástico vai, mais controle na expansão vocês vão ter. Então, lembra de mim nessa dica. Fiz expansão em dentes posteriores, muita expansão, e eu preciso ter um controle dessas raízes. A Polly falou que é para eu colocar o recorte mais alto. Mas, Polly, vai pegar nos da frente também? Não. A Angel tem a opção de fazer aqui o recorte convencional e lá atrás um contorno mais alto. Então, façam essa opção, é muito boa e você consegue ter um controle melhor tanto da parte de distalizar quanto das raízes, ok? Priorize colocar a tasma nos laterais. Por quê, gente? O lateral é o dentinho mais difícil da arcada. A gente consegue fazer tudo para ele e ele ainda consegue escapulir do alinhador. E isso em qualquer marca. Então, o que vocês precisam entender? Sempre colocar a tasma nesses laterais. O mínimo movimento que tiver, coloquem a tasma. Vocês não vão se arrepender. No caso da Angel, vocês vão ter uma tasma sensacional, que é uma tasma de extrusão, que nós colocamos
Nossa, eu vou colocar eu, tá, Thales? Que eu já vi gente colocando diferente. Poliana coloca esse attachment de extrusão na incisal do lateral para fazer com que esse dente consiga abraçar melhor esse attachment e o plástico ficar bem encostadinho aqui em cima, ó. Então, ele vai aqui embaixo, porque aqui sobra mais dente. Eu tenho pouca massa dentária nesse dentinho, ele é pequeno. Se eu coloco o attachment no meio e grande, o alinhador faz assim, ó, e não encosta no dente. Mas se eu ponho o alinhador embaixo e faço assim, ele consegue voltar e apoiar no dente. E assim eu tenho uma retenção maior. O que a gente precisa entender? Quanto mais plástico, melhor. Os dentes só vão se movimentar se tiver muito plástico abraçando aquele dente. Então, façam uso desse attachment aí de oclusão, que vocês vão ver que é sensacional. E aí, você não vai perder o tracking também do aparelho, certo? Aproveitando aqui, ó, que a gente falou do recorte, a doutora Constância está perguntando se em todos os tipos de tratamento nós podemos pedir o recorte mais alto ou se é só no kit. Agora, seu áudio está mudo. Aí, poder pedir, vocês podem pedir em todos os tipos de pacote, mas eu não recomendo pedir para tratamentos com problema periodontal. Por quê? Os pacientes com problemas periodontais, eles não podem ter muita retenção para tirar o alinhador. Então, nesses casos, eu não recomendo, tá? Outra coisa, quando você for colocar esse recorte mais alto, você tem que avisar o paciente, tá? E agora é por experiência própria. Eu coloquei um Angel e eu fui dar para o paciente. Quando eu dei, ele virou para mim e falou assim: mas você não falou que o recorte era assim? Eu não sabia que o plástico era assim, vai me machucar. Então, tem que contar para o paciente antes que existe esse recorte que você vai precisar utilizar, para depois não chegar na hora e você ter problemas com isso, ok? Tem mais perguntinha? Ela está falando aqui se no Select também pode, né? Na verdade, aqui está liberado para o Kid, o Select ainda não está liberado, né? Ele vai ser, mas no momento ainda não está liberado o tipo de recorte. Para o Select Kid? Não, para Ou o Kid está liberado. Para o Select, ainda não. já tá, a gente já faz. Ah, acho que a gente está em fase de teste. Ah, então só no meu. É, mas Ô, vai gente, ser liberado, tá? Que ainda não desculpa, está então. disponível para todo mundo. É, vamos, tá bom. Tá bom, não vou brigar com Flavinha. Você sabe mais. Mas vocês vão pedir isso daí, vai ser muito bom para vocês, tá? Vamos ver como a gente vai fazer uma avaliação do nosso 3D. Por onde começar? Vamos começar verificando. Sabe quando volta o tratamento para a gente? Voltou o tratamento para a gente? O que a gente precisa verificar? Quais são as primeiras coisas que a gente vai olhar? A gente vai começar verificando sempre o recado dos técnicos. Uma dificuldade muito grande que às vezes eu tenho com alunos meus é o seguinte: toda vez que você pega um caso que você mandou e ele volta, você precisa ler o que o técnico escreveu para você. E se você não lembra o que você pediu para ele, você tem que entrar lá na aba e olhar o que você pediu para ver se está compatível. Porque na maioria das vezes, quando eu vou fazer essas correções, quando eu vou olhar na parte de mandar para o técnico, vocês escreveram alguma coisa que não é compatível com aquilo que está acontecendo na boca do paciente. Então, é bom a gente fazer essas leituras para equilibrar aí o que o técnico pediu com o que vocês pediram, tá? Então, faça direitinho. E às vezes também pode ser um pouco de interpretação. Então, entendam, leia primeiro isso daí. Verifique sempre o ponto de oclusão, tá? O objetivo final, ele tem que ficar com tudo verdinho, bem clarinho ali atrás, porque são pontos de equilíbrio, tá? E na frente, zerado, sem nenhum ponto de contato, ok? Então, verifiquem isso daí antes. E na hora que vocês estiverem colocando para o videozinho tocar, né? Para pôr o videozinho, né? O 3D, prestem atenção se está tendo toque na cúspide palatina dos dentes superiores. Se tiver tendo esse toque, vocês precisam pedir sobrecorreção ali de raiz
para não ter a mordida aberta, tá? E isso acontece muito. Na Angel não tem acontecido muito, não, mas nos outros alinhadores a gente tem percebido. Verifique o sequenciamento e o estagiamento, ou seja, movimentos em blocos são mais difíceis, assim como na ortodontia fixa. Quando a gente vai fazer movimento em bloco ortofixo, não é difícil? Em alinhadores também é difícil, só que o que a gente precisa entender? A gente precisa entender o sequenciamento. Na Angel, vocês vão perceber que eles já têm esse sequenciamento muito ok. Você quase não precisa pedir para corrigir nada de sequenciamento. Todos os movimentos são bem sequenciados, são bem estagiados. Mas vale a pena aí chamar atenção e dar uma olhadinha antes, tá? Principalmente nesses de intrusão da frente, senão não acontece, tá, gente? E o último ali é para a gente prestar atenção na tabela de movimentos. Confesso que na End eu também ainda não percebi, mas em outras marcas que eu faço, às vezes acontece muito de ter um movimento involuntário de um dente só para um lado, nada a ver. Tipo, você tá fazendo a lingualização, aí do nada você vai lá ver na tabela de movimentos, tem um dente só vestibularizando. E aí você não percebe isso lá no 3D. Então, o que a gente precisa ver? A tabela de movimento certinha para entender se realmente é aquele movimento que está acontecendo. É raro, mas acontece, tá? Então, dei uma avaliada melhor nas tabelas de movimento. Deixa eu chegar para o lado. Vai. Aproveitar aqui. Volta a perguntinha da doutora Ruth. Em caso que precisar descruzar e girar o dente 22, somente o 22, você também pede o oclusal pad? Peço. Todo caso que eu preciso fazer giro, todo caso que eu preciso fazer descruzamento, todos os casos eu peço oclusal pad, todos. Eu posso até depois, no final, pedir para tirar, tipo assim, dar o comando pro técnico, falar, ó, favor colocar o oclusal pad do alinhador 1 até o alinhador 25, ou até o alinhador 20, até o alinhador que você quiser. Até descruzar a mordida, você pode dar esse comando para ele também, sem problema nenhum. Menina, travou aqui, Fábio. Peraí, que eu vou conseguir. Volta. Ai. E aqui os últimos ajustes aí de 3D. Tem gente que gosta de trabalhar com 3D e tem gente que não gosta de trabalhar com 3D. Se você não tiver esse refino ainda do 3D, você precisa treinar isso daí. Então, pegue de vez em quando um caso, vai tentando fazer um caso ali no 3D para ir treinando essa percepção do 3D, porque ele é muito importante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nessa segunda-feira, nós tivemos aí que dar uma adiantada, que era o último dia de pedir alinhador para dentro desse ano. A maioria dos casos dos alunos que eu aprovei foram casos que eu trabalhei o 3D. Por quê? Às vezes era um toquezinho de canino, às vezes era aumentar um pouquinho o IPR, coisas que eu posso eu mesma mexer e já adiantar esse processo. E aí o caso volta muito mais rápido e fica muito mais redondinho. Fazer torque no 3D é muito mais fácil do que você pedir para o técnico. Porque ele não sabe a quantidade que você quer. Às vezes nem a gente sabe a quantidade que a gente quer. A gente vai fazendo meio que no olho para entender onde que a gente quer que aquele dentinho fique. Então, treinem. Quando vocês tiverem a oportunidade, treinem. Mas se não dominar 3D, não tem problema. Escreve para o técnico e vai treinar o seu 3D, certo? E tenha em mente sempre o seguinte, gente: é muito importante a gente entender o que está errado, o que foi aquela possibilidade, por que aquele caso não saiu exatamente do jeito que a gente queria, onde que a gente errou, porque a gente vai aprender e vai consertar e não vai errar mais. Então, durante todos esses anos meus de alinhadores, eu pude entender em cada momento o que eu fui errando para consertar e resolver o que eu precisava. E não ter medo de trabalhar com alinhador, que eu acho que é o principal de tudo. Vocês têm uma rede de apoio gigantesca. Vocês têm o pessoal do suporte clínico, vocês têm os clubes que te ajudam vocês. Vocês podem entrar lá no Instagram ou no WhatsApp, perguntar alguma coisa para mim. Eu sou super tranquila, eu respondo tudo. Então, a gente precisa começar a fazer. Quanto mais vocês fizerem, melhor vocês vão ficar, tá?
Quando a gente treina todo dia alguma coisa, a gente não fica muito bom naquilo. É isso que a gente precisa fazer com alinhadores. A mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E eu afirmo para vocês que tudo que a gente faz com ortofix, a gente consegue fazer com alinhadores. Lógico, existem alguns casos que é mais rápido trabalhar com ortofixa do que com alinhador. Com certeza, absoluta do mundo, tá? Mas existe o alinhador, ele tá aí e ele também é uma opção para vocês, ou para o paciente de vocês, porque existem pacientes que vão solicitar isso de vocês. E aí vocês vão ficar para trás? Não dá, né? Não pode, né, Flavinha? Eu tenho ainda, mas eu já passei meus minutos, nunca consigo, tá vendo? Eu ia perguntar se eu tinha mais alguns minutinhos que eu ia mostrar dois casos Vontade, clínicos. doutora. Pode mostrar. Posso? Então Pode, tá. Gente, claro. vou mostrar porque é muito legal. Peraí. Deixa eu interromper aqui. É bem rapidinho, Flavinha, prometo. Fica à vontade. Esse daqui foi a minha apresentação do SPO. Eu coloquei alguns casos meus aqui. Esse daqui, ó. Esse eu quero mostrar para vocês. Olha que fantástico esse caso, ó. A paciente chegou para mim desse jeito aqui. Vocês estão conseguindo ver direitinho, gente? Tá Tá, certinho né? aqui. Um caso bem complexo, tá vendo? Mordida profunda, paciente com vários apinhamentos, dente de Brode, olha ali aquele pré-molar. Então, tipo assim, era um caso bem complexo e a expectativa da paciente era gigante. Essa paciente tem 25 anos, essa menina é linda. Linda, linda, linda. Só que quando ela abria a boca tinha isso daqui. Então ela não sorria de jeito nenhum. Então ela chegou para mim e falou assim: Polly, você pode me ajudar? Eu falei: posso. Mas é o seguinte, seu caso não é fácil, seu caso é complexo, não vai ser um caso rápido, que engana você se você vender alinhador como muito rápido. De novo. Por quê? Porque o paciente tem que te ajudar. Se o paciente não te ajudar, não vai ser nada rápido, vai ser até mais demorado. O máximo que você pode falar para o seu paciente é que ele é estético e que ele é um paciente, que ele é um aparelho muito higiênico. Então, olha que fantástico. Eu peguei esse caso e a gente trabalhou ele. Peraí, Flávia. Deixa eu colocar aqui que vai ficar mais fácil. É esse mesmo, ó. Esse é o antes do caso, tá vendo? Essa é ela de perfil. Olha o perfil dessa paciente. Essa aqui tá um pouquinho esticada, gente, mas dá para ver a diferença, né, ó. Sim. E esse daqui é o resultado que a gente trouxe para ela, ó. Olha que sensacional. Tá bom ou não tá um caso desse? Da paciente sair disso daqui para isso daqui. Tá ótimo, tá maravilhoso, não tá bom? Tá maravilhoso. Mas se eu fosse apontar para vocês como uma perfeccionista, eu ia mostrar para vocês, ó, uma retraçãozinha aqui, um espaço negro aqui. Só que sabe o que que eu fiz? Eu mudei a vida dessa pessoa. Para mim e para outros ortodontistas pode não estar tão legal, mas olha que felicidade que essa menina deve estar hoje. Sensacional, né? Olha o perfil dela. Olha isso. Olha o sorriso dessa menina. Ela tem 25 anos. Olha como que ela sorri. Olha agora. Muda a vida de uma pessoa trabalhar dessa forma. Aí eu quero mostrar esse caso aqui para vocês, ó. Esse caso é de uma menina que ela era uma, que ela é não, era não. Ela é uma maquiadora. E quando eu fui maquiar com ela, ela virou para mim e falou assim: "Ai, eu tô tão incomodada com meu dente de leite". Olha o tamanho do diastema, gente. Ela falou para mim do dente de leite dela aqui, ó. Tá entendendo? Aí eu virei para ela assim, ô Ari, vamos conversar e tal. Você tem um dente, né? Um canino e tal, eu posso te ajudar. O que que você acha da gente fechar isso daqui? Ela virou para mim assim, eu acho que isso daqui é meu charme. Eu falei, então, amiga, eu posso deixar você mais charmosa de outro jeito. Me dá essa oportunidade. Aí olha que caso fantástico. Essa paciente, eu fiz um tracionamento de canino nela com 20 alinhadores. O que que eu fiz? Eu tratei primeiro todas as maloclusões dela. Alinhei, nivelei, fechei o espaço.
Depois que eu coloquei todo mundo fechadinho, eu fui lá e coloquei, ó, alinhei, nivelei, tá vendo? Não, aqui já tá o final. Esse já é o final dela, tá? Aqui tá a mecânica, ó. Alinhei, nivelei e ela não queria ficar sem dente. Então, o que que eu fiz? Alinhei, nivelei, depois eu fiz uma placa de acetato em cima e coloquei um dente fake aqui. E tirei a parte palatina. E o que que a gente estava movimentando aqui depois quando eu terminei? Só o dente do tracionamento. Eu pus o mini implante aqui, ela prendia lá no dente e prendia no mini implante. Coloquei já as contenções e conseguimos um resultado fantástico com ela. Então, ó, ela começou assim, terminou assim. 13 meses, 20 alinhadores. Então, o que que eu quero trazer aqui para vocês? O que eu usei aqui foi ortodontia. Foi a minha experiência com tracionamento. Foi entender que o que ela tinha de má oclusão aqui, que incomodava ela, era o dente de leite, mas eu podia fazer o fechamento, podia melhorar. Eu não fiz nenhuma estética nessa paciente. Ela ainda vai fazer uma capinha aqui para esse dente, porque ele veio meio feinho. Mas só isso daqui já estava 200% para ela. A gente sai disso para isso em 13 meses. Fantástico, né? Agora deixa, eu vou mostrar o último, tá? Que eu não posso passar muito tempo com a Flavinha. Esse aqui é de Angel, ó. Já passei, né, amiga? Esse aqui é um Mas, caso de Angel, tá? Esse paciente é um paciente de 38 anos, mordida aberta, virou pra mim e falou assim: o sonho da minha vida é conseguir abrir um negocinho de ketchup na frente. Tu vai me ajudar, Polly? Aí eu falei pra ele: posso tentar, né? E aí eu tinha acabado de conhecer a Angel e eu tava muito feliz por causa do Angel Bottom. Eu ponho Angel Bottom em todo mundo, Flávio. Nossa, todo mundo que vinha põe Angel Bottom, uma tristeza, filho. Os pacientes maravilhoso. sofrem. Sofre na minha mão, põe em todo mundo. Aí nesse daqui eu falei pra ele assim: eu tenho uma técnica que eu usava no fixo que eu posso usar em você. Você deixa eu testar em você? Ele virou pra mim e falou assim: na hora. Você que vai fazer? Na hora. Ou seja, não é o aparelho, é o dentista. Entendeu? Eu mostrei para ele que eu fazia no fixo, mostrei os resultados do fixo e pedi para ele para fazer no alinhador. Então, qual que é essa técnica? É essa daqui, ó. Elástico de intercuspidação na frente e esse movimento de extrusão com elásticozinho, o paciente vai fazendo fechamento aqui para mim, ó. Tá vendo? Esse paciente tem 3 meses de uso de alinhador, 3 meses de Angel. E ele tá assim hoje, ó. Olha que fantástico. 3 meses de uso de Angel. Mas é um paciente super colaborativo, é um paciente que não tira o aparelho da boca, é um paciente, se eu falar assim, usa 3 elásticos, ele vai usar os 3 elásticos. Então, é um paciente que entendeu que é uma terapêutica e que ele precisa resolver o problema dele. E vai me agradecer para o resto da vida, eu tenho certeza absoluta disso. Então, o que que eu quero passar para vocês aqui hoje? Eu sei que 1 hora é muito pouco, que eu falo demais às vezes, né? Tem que ser mais rápido. Mas o que eu quero passar para vocês é não tenham medo de fazer alinhador. Vocês são ortodontistas. Vocês têm embasamento. Vocês têm o que vocês precisam, que é toda a base de ortodontia. A gente só precisa transformar essa ortodontia em ortodontia com alinhadores. E para isso, vocês têm nós aqui para te ajudar, para dar a base para vocês. Parem de escutar a conversa fiada, tá? Que tem isso também, tem muita gente que mente. Ninguém consegue terminar casos de alinhador no primeiro setup, é quase que impossível, porque é um aparelho que você depende do paciente. Se não dependesse do paciente, você terminaria, mas depende do paciente. Então, com certeza, você vai terminar aí com um setup, 2 setups, tá? Eu já vendo para o meu paciente falando assim, Flavinha, você vai ter 2 fases. Uma fase grossa, que a gente vai fazer o máximo possível para finalizar, e a segunda parte para a gente refinar, fazer os pequenos toques. Porque aí o paciente já sabe que vai passar nessa fase, já fica um relacionamento mais fluido para a gente, sabe? Então, entendam, o que faz a diferença é você, é a sua mentalidade, é a sua virada de chave, é fazer com que você consiga transformar a sua vida e a vida dos seus pacientes com o melhor aparelho que você quiser, com aparelho fixo, com alinhador, com o que for. Mas deem uma chance, comece a trabalhar com alinhador, vocês vão ver o quanto vai melhorar a vida de vocês. Eu sou muito suspeita de falar, minha vida, assim,
virou da água para o vinho desde que eu comecei a trabalhar com alinhadores. E eu desejo tudo que eu tenho para todo mundo, entendeu, Flavinho? Então eu sou mó discípula. Eu falo, vem, gente, vamos todo mundo fazer alinhador. Então é isso, Flavinho. Espero que os meninos tenham gostado. Sei que eu corri um pouquinho aí, mas acho que ficou bem passado o meu recado. Com certeza, doutora. Não tem como não gostar, né? Eu estava vidrada aqui na sua aula. Com certeza, todo mundo aqui também estava. A gente está aqui com alguns Obrigada. comentários. Doutora Renata te dando parabéns. Doutora Juliana, que show de aula. Doutor Celso falando que te conheceu em Xangai, na Angel, e que hoje te Ah, admira um pouquinho mais. Parabéns. obrigada. Celso também te dando parabéns. Natália. Todo Obrigada. mundo aqui está te dando parabéns pela Ah, que aula lindo. maravilhosa. Várias Obrigada, dicas aí gente. muito valiosas, né? E todo mundo vai aproveitar e vai levar para a vida. Muito bom. Esse web aula aqui hoje, pessoal, ele vai ficar gravado, tá? Então a gente tem o nosso site educacional, que é o Word Education. Quem quiser assistir de novo, quem quiser indicar para algum colega assistir, para ver aqui as dicas que a Poli deu, é só entrar lá no Word Education que a gente vai disponibilizar. Acredito que até o final da semana já esteja disponível lá no site. Tá? Quero agradecer aqui, doutora, muito obrigada pela presença, por aceitar o nosso convite de novo. Com certeza você vai estar aqui com a gente ano que vem para Amém. apresentar mais algum outro caso, alguma outra parte sobre alinhadores ou sobre ortodontia fixa, enfim, Muito bem. vai estar presente aqui com a gente. Semana que vem a gente tem o Web Hour de novo, né? A gente tem toda semana. Semana que vem é uma aula voltada para iniciantes, tá? Então, se vocês tiverem algum colega que está iniciando no mundo dos alinhadores, indiquem o nosso web hour de semana que vem. A doutora Luísa vai estar aqui com vocês, dando uma aulinha básica, Tá tá? bom. Pode Vamos ver aqui se deixar. tem. Oi? Pode deixar. Ah, tá. Vamos ver se a gente tem aqui alguma pergunta. O doutor Randel, não sei se estou falando o nome certo. Ótima aula e está perguntando qual que é o seu Instagram. Meu Instagram é doutor, DRA Poliana Oliveira. Vamos deixar aqui na. Pode escrever aqui no chat. Pode, por favor. DRA DRA, Poliana com Y Poliana, Oliveira. tá aqui no chat. Então, pessoal, é isso. Obrigada de novo, doutora. Ah, Obrigada a todo mundo aqui pela presença. Semana que vem temos mais. amém. Boa noite, Tchau, pessoal. viu? Obrigada. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.